convívio aí no convívio catarinense, aí, paranaense, desculpa. Eu tenho graduado em estatística, né, mas eu trabalho na área de seguros já há um bom tempo, em especial com riscos profissionais e principalmente já ligado à área contábil. Quando você identificar assim, os riscos profissionais a partir de 2010, assim, na área contábil, quando surgiu o famigerado SPED, as DCTFs passaram a ser mensal, havia a DACOM ainda, né? E foi um envolvimento já meio automático, as demandas começaram a crescer da parte contábil, e a gente acabou cada vez mais acabei mais me especializando nesse segmento, né? E é uma atividade que, não preciso falar para vocês, eu acho que é uma das atividades profissionais que mais mudou, né, com o tempo, né? Acho que basicamente mudou todo o formato de trabalho. E aí eu atuo pela Floripana, corretora de seguros. A Floripana é uma corretora que tem 13 anos, ela tem, digamos, o foco em risco profissional. O nosso trabalho é baseado, assim, muito ligado às entidades de classe da área contábil. Talvez isso tenha nos diferenciado muito em relação ao mercado, porque essa proximidade de parceria, apoio com a classe, com as entidades de classe, fizeram com que a gente tenha hoje a maior carteira de seguro contabilista do país. Isso nos gratifica muito, nos dá muitas responsabilidades também, né? E a gente acabou cada vez mais tendo que aprimorar, procurar, assim, sempre parceiros de seguradora que a tendência melhora a demanda para os contadores, e com isso a gente conseguiu, assim, ajeitar e aprimorando um produto que ficasse a contento da classe. Consta aqui comigo em vídeo, né, um dos sócios da Floripana, o Luiz Miquelon, que se quiser dar uma palavrinha, eu te agradeço aí para falar um pouquinho de nós. Só liga teu áudio aí, Miguel, por favor. Não está saindo. Não te ouve, não te ouço. Parece que meus parceiros hoje estão meio falhados, né? Vou continuar por aqui, então, né? Seu João, está me ouvindo? Também não. Bom, nós fizemos a parceria com a FECOPAR, foi em final de 2020, logo após o começo do mandato do Paulino, né? Isso nos deu a chancela de começar um trabalho mais próximo aos contadores paranaenses. Estamos, assim, desenvolvendo, a gente procura ter embora a nossa atividade tenha ficado cada vez mais informatizada, hoje é difícil, tem colegas, inclusive, que fecharam o escritório e trabalham sempre online, nossa atividade está extremamente online, nós procuramos fazer um trabalho um pouquinho mais humanizado, porque a gente trabalha com seguros mais técnicos, assim, que envolve uma demanda maior de necessidades, né? Uma demanda de situações diferentes e, às vezes, alguns erros que possam ser interpretativos. Então, isso fez com que a gente procurasse sempre ter um contato, na medida do possível, presencial, ou, no pior hipótese, hoje, que é o formato de trabalhar por network, né? Quando tem um evento, a gente procura estar junto, porque isso é o que nos notabiliza por uma certa diferença no trabalho, sabe? Não é um 0800 onde acaba o contador ficando assim, refém do que a seguradora determina. Teu áudio ficou bom aí, Miguel? Acho que sim. Então tá. Falou agora? Escutaram? Sim, seja bem-vindo. Então tá, vamos lá. Bom dia, seu João, bom dia, Emílio, bom dia, pessoal. A Floripana está no mercado de RC contabilista aproximadamente uns 13, 14 anos. Lá no início era bem difícil, que a gente batia na porta do contador e disse, não,
eu não erro, pode ir embora que nós não estamos querendo contratar o seguro. Hoje, o que está acontecendo? O pequeno e médio, o médio e grande cliente do escritório de contabilidade, ele bate na porta do escritório e pergunta se tem o alvará, tem CRC? Tem. Não tem o seguro de RC contabilista. Então, eu vou procurar um colega teu que tem o seguro de RC contabilista. Nós não enxergamos mais escritório de contabilidade sem o seguro de RC contabilista. Só a título de informação, no sábado retrasado, eu participei de uma reunião da FECOBRAS, que é a Federação das Federações de Contabilistas do Brasil, onde participou o presidente Paulino e os outros presidentes das demais regiões. E um dos presidentes ainda comentou conosco qual seria o caminho para tornar o seguro de RC contabilista obrigatório. Seria o melhor dos mundos, até porque baixaria o custo e nós atingiríamos toda a classe contábil. E aí eu expliquei para ele que teria que ser via lei, via Congresso Nacional, através de um deputado federal ou algum senador. Então, a gente se bota à disposição dos participantes para que tire qualquer dúvida conosco. Um abraço, bom dia e boa live. Então tá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o seguro, que é o que nos traz aqui hoje, né? Eu sempre digo que tem 3 palavrinhas que são básicas, assim: imperícia, imprudência e negligência. Isso é o que o seguro tem como base. Se uma dessas 3 situações o contador cometeu, uma negligência por uma perda de prazo, uma imperícia por um erro de cálculo, né, é passível de ser indenizado. Então, isso é o que norteia sempre o seguro. O seguro profissional de contador, ele é feito para proteger erros que tu venha cometer em relação ao teu cliente, né? Então, eu sempre comento assim como um exemplo: vamos dizer que, por uma infelicidade, o contador emitiu uma decore sem algum lastro, o CRC veio, autuou o contador, eventualmente, não sei se gera uma multa ou não. Esse tipo de cobertura, o seguro não traz, porque tu não está prejudicando o teu cliente, tu está prejudicando só a ti mesmo, né? Então, ele não configura um erro a terceiros, né? Tu atendeu o teu cliente, fez o decore que ele precisou, mas isso é uma situação que não é a terceiros, né? Porque sempre me comentam assim, situações, ele cobre perdas de honorários que eu tenha no escritório. Não, eu acho que eu cansaria de fazer seguro se cobrisse erros, as perdas de honorários dos contadores, né? Toda contabilidade tem aquela meia dúzia que rema para colocar os honorários em dia, né? Não é esse o objetivo, né? O objetivo do seguro é sempre proteger eventuais situações que venham prejudicar o teu cliente. O seguro pode ser contratado por pessoas de natureza jurídica, né, as CNPJs, qualquer tipo, por contador, pessoa física, que venha trabalhar no escritório, faça seus contratos em pessoa física. É o único tipo de profissional, contador, que não consigo enquadrar no seguro, são aqueles que estão no regime CLT, que trabalham dentro de alguma empresa e por si só, assim, eles representam aquela empresa, então não é configurado um terceiro, né? Então, quem trabalha individual dentro de uma empresa como contador, eu não consigo atender, porque no seguro existe uma premissa básica de relação comercial, que é o contrato de prestação de serviços que tu tem com o teu cliente. É um documento que, na hora do sinistro, eu não posso abrir mão. Por que o contrato passa a ser tão importante assim, né? Porque o seguro quer saber o que tu te comprometeste em relação ao teu cliente, quais são as tuas obrigações em relação a ele. Então, ele sempre indeniza por premissas, juros e multa. Porém, a gente tem a experiência desses anos todos, que até o ano de 2020, o CRC mandava um modelinho de contrato aos contadores, como sugestão de contrato de prestação de serviço,
onde colocava assim que na cláusula 3.2.1, eu comento porque a maioria acabou adotando esse contrato, que dizia que por eventuais erros, a contratada, que seria o escritório, ela se obriga a pagar multa ao contratante, porém, pelos mesmos erros, ela se isenta de pagar os juros. Quando isso acontece, eu mando esse contrato para a seguradora, ela lê o contrato, ela não se sente na obrigação de indenizar os juros, porque não é uma obrigação tua em relação ao cliente. Embora eu diga assim, nesses 12, 13 anos aí de trabalho junto à classe contábil, eu desconheço os casos, muito raros, não desconheço, mas são muito raros os casos onde o contador se exime de pagar os juros por um erro cometido ao cliente, até para não correr o risco de perder o cliente por uma situação nesse tipo, né? Claro que às vezes acontece de o cara ser um ex-cliente, ter descoberto o erro depois de ter saído, aí o juro acaba sendo discutível. Mas, nesse caso, ele não nos ajuda em relação ao seguro. Eu sempre dou uma filtrada nos documentos antes de enviar para a seguradora. Em muitos casos, eu me vejo na obrigação de trocar o contrato ali, pelo menos para efeito de uso do seguro, né? Rebater, e isso é determinante. Eu não tenho como abrir mão de mandar o contrato na hora de regular. Então, assim, mas eu não tenho contrato com um cliente aqui, que é meu cliente há 20 anos, desde o pai dele, o cara é meu cliente. A gente precisa bater algum contratinho com uma data retroativa ao erro, nem que só para efeito para acionar o seguro, tá? Isso acontece seguido também. Falando ainda do contrato, eu gostaria de salientar assim, que agora, em 2021, o CRC lançou um novo modelo de sugestão para os contadores, onde ele até nos mandou, a gente pôde apreciar para ver se havia algum impedimento na hora de regulação de sinistro, e onde ele inclui, nesse contrato novo, uma cláusula de cobertura da LGPD. Lá na FECOPAR, foi desenvolvido, agora também eu tive na última assembleia, foi desenvolvido um novo contrato, como sugestão também de contrato de prestação de serviço, onde eles desenvolvem algumas cláusulas que contemplam essa situação de cobertura de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Por que a gente está falando sobre isso? Nós, no seguro, estamos vislumbrando que daqui a 2 anos, no máximo, o maior volume de sinistros do mundo vai ser vazamento de dados. Hoje eles não saem mais de casa para nos assaltar, uma palavra assim. E a gente tem notado que isso tem sido muito recorrente, vai ser uma coisa assim que vai tomar conta. Então, tudo que puder, dentro da classe contábil, de uma certa forma, nos proteger, eu acho que vale a pena colocar nos contratos de prestação de serviço para os novos, ou, na medida do possível, usar assim para aqueles contratos antigos que tu não consegue que o cliente venha assinar, essa lei LGPD incluindo no contrato, talvez é uma forma de atualizar os contratos de vocês. A gente sugere que isso seja, eu acho que é uma situação bem interessante, sabe? Falando depois do contrato, eu queria falar também assim que como é que funciona a apólice do seguro, tá? As apólices são anuais, elas renovam como seguro de carro, tá? Então, toda vez que vai chegar a vigência da sua apólice, lá, vamos dizer que fez o seguro em agosto, um pouquinho antes, lá em julho, eu já começo a fazer o contato para ver se tem alguma situação para usar o seguro, ou pode acionar em qualquer momento do ano, é o melhor, né? Mas, às vezes, o cara deixa quando é uma situação menor acaba esquecendo, mas a gente tem sempre que comunicar a seguradora daquilo que foi descoberto antes de terminar a vigência da apólice. Diferente do seguro de carro, onde quando termina a apólice, o risco da seguradora terminou ali, tu renova renova, ganha um bônus no seguro de carro por não ter usado, tudo certo. No seguro contabilista é diferente, porque quanto mais tempo tu tens o seguro, mais risco tu representa para a seguradora. O que eu quero dizer com isso? Que é outro assunto bem importante na parte do seguro contador. Existe a cobertura retroativa que ela vai acumulando conforme tu vais renovando. Então, vamos dizer que se tu fizeste o seguro esse ano, o ano que vem a gente vai renovar,
e vai constar na tua apólice nova que tu começou no seguro em 2 de agosto de 2022. Essa data ela vai ser base para todas as tuas renovações. Por que isso é tão importante? Porque o seguro cobre todos os erros que tu cometeres a partir do momento que tu entrou no seguro. Ele não vai cobrir uma situação que tu venha descobrir hoje de um erro de 2017, que é o nosso 5º ano de corte agora, que a Receita bate. Porque a seguradora, ela não tem como mensurar se tu já tinha conhecimento daquilo ou não. Então, tu vai montar o teu histórico a partir do momento que tu entra no seguro. Então, assim, e aí, cada ano que tu vai agregando a renovação, a cobertura vai vindo para trás. Vai chegar um momento que tu está com 5 anos sabe, de cobertura, e aí tudo que entrar, tu está, a princípio, coberto, né? A gente observa, assim, que, às vezes, o contador, e aqui no Paraná eu notei que aconteceu muito assim, esse seguro foi desenvolvido no primeiro momento através de cooperativas de banco e tal, e alguns contadores, vários fizeram a apólice de seguro, porém sem conhecimento de como funcionava. E aí, na hora de acionar, recebi uma notificação do período anterior ao começo da sua apólice e se debatiam com uma situação, às vezes, de não indenização, porque ela vai gerando a indenização sempre do período que tu começou. E aí acontece uma coisa assim que é muito interessante também, porque a seguradora, ela, depois que, vamos dizer que eventualmente, é raro acontecer, mas vamos dizer que tu não queiras mais renovar o seguro, por algum motivo. Isso me acontece muito quando um escritório vende a carteira para um outro escritório, mas ele tem que ficar responsável, tem que responder pelo período que ele tinha a contabilidade daqueles clientes, né? Então, a seguradora, ela dá 3 anos de prazo complementar quando termina a tua apólice. Não vou mais renovar. Ela dá 3 anos de prazo complementar. Ou seja, para casos que tu venha descobrir, vamos dizer que findou hoje, até 2025, notificações de erros cometidos nesse período aqui, ela vai dar indenização. Isso é uma situação bem importante. O ideal são sempre 5 anos, mas aí a gente consegue fazer uma compra de prazo suplementar. Mas esses são casos assim que eu não vou meter muito, porque é uma parcela mínima, que basicamente quando o escritório fecha, ou ele vende a carteira, que ele ainda tem que responder por aquele período onde ele era o contador responsável, né? Deixa eu pegar meu tema aqui. Então, assim, quando eu falei ali sobre a retroatividade, o seguro entende uma outra palavrinha-chave, que é o fato gerador do erro. Ou seja, ele não vai sempre, ele não vai indenizar pela data que tu teve conhecimento. Teu cliente chega, traz a notificação de um erro cometido há 3 anos atrás, e não importa para a seguradora a data que tu descobriu, mas sim a data que o erro foi gerado. Então, se naquela data tu tinhas a apólice daquela data para cá, vai estar coberto dentro da apólice. Aí segue o trâmite normal, né? Se atingiu a franquia mínima, vai ser indenizado. Isso, o fato gerador acaba sendo uma situação muito importante, porque a seguradora entende que cada vez que tu errou, tu tem uma situação de franquia. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que esse mês tu errou, tu esqueceu ali, o menino do fiscal não trabalhou esse mês, ele esqueceu os DCTFs de todos os clientes. Então, nós temos um fato gerador de erro, onde vai contemplar todas as DCTFs desses clientes, uma franquia apenas, um sinistro apenas. Tá? Se, por exemplo, acontecer de tu esquecer, vou pegar a DCTF para seguir com esse exemplo. Vamos dizer que tu esqueceu a DCTF de um cliente esse mês, daqui a 2 meses esqueceu de novo de outro, e espalhado assim dentro do ano. Isso a seguradora vai interpretar como cada vez que tu cometesse essa falha é um erro, uma franquia, tá? Então são situações que são assim, ela interpreta sempre o fato gerador do erro. Ela vai sempre pautar por essa forma. Vamos dizer assim, tem casos que são contínuos? Tem. E aí eu vou entrar agora nas coberturas, que eu acho que fica uma situação mais esclarecedora.
O seguro ele cobre, né, juros, multas e eventuais perdas financeiras causadas aos seus clientes. Eu gosto de falar primeiro das perdas financeiras para a gente entender o que isso é mensurável, né, dentro do seguro de RC. Vamos atribuir assim, o que é o exemplo mais clássico, mais comum. Em fevereiro começam a me ligar dizendo que o cliente X ele esqueceu de fazer a solicitação da opção do Simples Nacional. Por N motivos, o cliente estava em atraso, ele fez o parcelamento, o cara pagou no último dia, passou, né? Eu tenho alguns exemplos de sinistro aqui para mostrar, para comentar com vocês. E aí o cara caiu no presumido. Aí, às vezes, o contador é induzido ao erro porque o cliente vinha pagando em atraso o tributo, né? Aí ele caiu no presumido. Tu não consegue corrigir isso em março, enfim, em abril, por diante. Então, nós vamos ter o ano inteiro o cara no presumido, o seguro vai indenizar a diferença tributária, inclusive da folha, tá? E é apurado e é feita a indenização. A gente comunica, aí em fevereiro começa a fazer as comunicações, assim, dá uma média de 12 a 15 sinistros por ano só desse assunto. Sempre tem. Então, isso não é juros, não é multa, é um prejuízo financeiro causado pelo contador ao seu cliente. Eu tenho 2 exemplos clássicos, assim, que, às vezes, outra situação que acontece no Simples Nacional, já que eu estou nele. Eu tive um caso aqui que a Receita mandou no ECAC que o cliente estava 2 clientes da contabilidade estavam em atraso em outubro do ano passado. A menina só foi abrir o ECAC no comecinho de fevereiro. Não deu tempo de regularizar a situação. Então 2 clientes da mesma contabilidade, vai correr a diferença tributária, e a estimativa em torno de 90 mil, assim, que vai dar no final do ano para ser indenizado. Normalmente, é feita a indenização ao final do período. Se a diferença tributária é muito significativa, a seguradora abre a possibilidade de fazer as indenizações trimestrais, tá? Mas o normal é indenizar no final do ano, quando tem apurado todo o valor, porque tem que descontar uma franquia única ali do situação. E aí, você lembra quando teve o PERT, que era aquele plano de enquadramento de redução do tributo, que foi em 2018, ali o camarada tinha uma dívida, e aí ele tinha o benefício do PERT, onde ele dava uma entrada e tinha um desconto para fazer um novo parcelamento, abatendo a dívida, né? Eu tive casos do tipo assim, o cara deu a entrada, aí havia um prazo para fazer a consolidação do débito, né? Junto à Receita, o contador perdeu esse prazo, né, de fazer essa consolidação do débito, e o cliente perdeu o benefício, requereu essa diferença que ele deixou de ganhar no PERT junto à contabilidade e teve o sinistro indenizado de 23, 24 mil reais. Na mesma situação do PERT, eu tive um outro caso que o camarada não tinha o valor para dar a entrada, que tu tinha que dar uma entrada, mas podia parcelar em 5 vezes essa entrada. E aí, a 5ª parcela, o contador esqueceu de mandar para o cliente, ele foi desenquadrado da possibilidade, também foi solicitado esse prejuízo junto à contabilidade, causado por uma negligência ali do escritório, e o seguro indenizou. Ou seja, constatado, através de... Tudo serve de prova, tá? Através de mensagem, troca de e-mail, documento, que houve a orientação, o erro da contabilidade junto aos seus clientes, é passível da gente encaminhar uma solicitação de indenização, tá? Então, assim, esses são alguns exemplos de prejuízo de perda financeira. Os mais clássicos, na verdade, são os multas e juros, né? Que a gente tem, assim, eu tenho tido muito... Tipo, o ano passado eu tive... Olha, não sei, até eu posso me recorrer com o Miguel, foi feito um levantamento, mas mais de 20 sinistros da EFD, não, ECF. ECF, que é aquela que substituiu, se me corrija, a DIPJ, se eu estiver errado, que entrega agora, por sinal, né? Entregou agora no final de julho, né? A ECF, que é a contribuição anual. Nós tivemos o exercício 2016, que era o ano de corte, a Receita fez uma limpa, nós tivemos mais de 20 indenizações nesse montante, assim. Então, todas que entregam naquela data vão ser considerado 31 de
de julho é um sinistro apenas, uma situação, uma franquia também apenas, né? Então, são sinistros assim que indeniza a multa, a SCF eu acho que não tem os juros. Então, os casos assim, maiores que a gente pega de juros são quando vem aquela situação, um erro de cálculo de tributo mal enquadrado, onde tu tem a parte do principal, juros e multa. Aí o teu cliente diz para ti assim, mas eu não tenho como pagar o principal agora, a gente vai optar pelo parcelamento, ok. Só que, na hora que opta pelo parcelamento, nós temos duas formas de sinistralidade aí, porque a seguradora vai indenizar a tua parte, que é os juros e multa. O ideal seria que a seguradora quer pagar o teu valor de imediato, né? A gente pega um termo de quitação do teu cliente para ti e solicita o débito, né? Mas ela vai solicitar também os comprovantes pagos. Então, a gente pode juntar determinadas parcelas pagas e a seguradora indeniza e montar dessa forma. A maioria prefere achar uma forma de quitar logo o parcelamento para que o valor venha também de forma mais imediata. Mas é uma situação que acontece bastante, é bem recorrente, assim, né? Se alguém que quiser interagir, tiver alguma situação que tenha passado assim parecido e queira ir perguntando, ajuda até na nossa conversa, sabe? Tá muito baixa a minha voz aí para vocês? Não, tá boa. Tá bom? Tá, beleza. Outro exemplo assim que eu tenho tido muito seguido, que eu tive vários casos que o contador é induzido ao erro. Eu tive várias situações de notificações de falta de pagamento de imposto de renda, PIS e COFINS sobre o ganho de aplicação financeira das empresas. Aquele dinheiro que o teu cliente, que é o capital que ele vai girando na conta, o gerente da conta aplica aquele valor, ele não te manda o extrato ou simplesmente não quer pagar imposto sobre aquele ganho. E aí tem uma situação que aí tu fica impedido de declarar e a Receita está notificando direto isso. Eu já aviso assim para vocês tentarem, no intuito, se o cara não quer pagar, já tenta deixar isso formalizado de uma forma que tirar a responsabilidade de vocês, porque a Receita está fazendo um pente fino disso. São obrigações que pegam empresas do presumido e do real, é trimestral, se eu não me engano, tá? E aí eu queria pegar um exemplo que eu tive, uma indenização, onde eu quero voltar no contrato para vocês saberem o quanto é importante. Dá um exemplo daquele sinistro São Bento, de Joinville. Eu tive um caso assim, ó, a Receita apurou o exercício, ela notificou em 2020, apurou o exercício de 2015 ao terceiro trimestre de 2019, da falta de recolhimento de imposto de renda, PIS e contribuição social, que gerou um montante, tá, de diferença de 48.755 em multa, 65.309 em juros. Aí daria uma indenização de mais de 100 mil reais, 113 mil reais. O que aconteceu aqui? O cliente mandou o contrato de prestação de serviços, em algum momento, direto para o analista da seguradora. E no contrato tinha aquela cláusula que eu comentei com vocês antes ali, que o CRC sugeria antigamente, que se obrigava a pagar a multa, mas não assumia os juros. Quando a seguradora recebeu o contrato, não passou por nós naquela triagem, ela indenizou apenas a multa, os 48 mil. A maior parte que era juros, o segurado não teve o benefício, por um simples toque de documento. Então, a gente sempre alerta assim, nosso trabalho é como se fosse de um despachante, assim, nesse momento. A gente trabalha em prol do segurado e filtra todos os documentos. A gente procura evitar, e aí a grande diferença que se tem da forma que a gente sentiu que foi comercializado inicialmente esse seguro no Paraná, através de cooperativa, porque na hora do sinistro tu vira um 0800. Então tu fica refém do analista da seguradora. E nosso trabalho é bater de frente com a seguradora, e para isso nós precisamos nos preparar muito mais do que o analista que está do outro lado regulando o teu sinistro. Nós já tivemos um histórico assim
de mais de 30 casos de sinistros revertidos de uma negativa inicial, fundamentada em lei, com exemplos de jurisprudência. A gente briga pelo segurado até o final, porque é o segurado é o que nos sustenta. A seguradora, a gente tem algumas opções no mercado, mas quem nos paga é o segurado. Então, é difícil a gente simplesmente aceitar um sinistro indenizado se a gente entende que existe fundamentação para que haja o pleito indenizado. Isso eu acho que faz toda a diferença no nosso trabalho, sabe? Eu noto que, apesar de a gente estar todo hoje em dia, e volto a falar, informatizado, o trabalho do corretor no seguro mais técnico, ele é de muita valia. Emílio, Oi. Voltando no contrato de prestação de serviço, a grande maioria dos escritórios de contabilidade hoje, na cláusula de penalidades, ela já faz constar que o escritório X lá possui seguro de responsabilidade civil para erros fortuitos que vierem a acontecer, se responsabilizando por multas de juros. Tem muitos escritórios que usam o adendo do seguro comercialmente para angariar novos clientes. E a gente nota isso, voltando ali como o seguro como uma ferramenta comercial, eu tenho notado algumas situações assim, como o feedback de alguns colegas que já têm o seguro, assim, né, que experimentaram colocar numa proposta de honorários para um cliente novo, conforme o porte do cliente, que eles tinham seguro, e isso acabou sendo uma ferramenta boa de comercialização. Eu acho que, na verdade, assim, se tu quer escalar o teu negócio, eu acho que o seguro passa a ser uma situação interessante. Vamos falar assim, um pouquinho da parte ruim. Assim. O seguro ele tem uma franquia, né, como todo seguro. Essa franquia ela é escalonada conforme o faturamento declarado da empresa. Cada seguradora tem uma medida de franquia. A nossa é a mais em conta do mercado, no que tange a seguradora, que é nosso carro-chefe. Nós temos outras opções de seguradora, mas aquela onde a gente procura fidelizar uma carteira maior é 10% dos prejuízos. Se a contabilidade tem um faturamento anual declarado de até 1 milhão ano, a franquia é de 2.500, mínima. Se o faturamento é de 1 a 3 milhões, assim, a franquia mínima é 13.500 e acima de 3 milhões é R$5.000 a franquia mínima. Eu gostaria que todos estivessem na franquia de 5 mil, né? É o nosso desejo que a gente possa escalar junto essa parceria aí, né? Mas, assim, então, como é que funciona? Tu não precisa pagar a franquia, né? Se o teu problema foi maior que esse valor, a gente abre o sinistro e tu vai indenizar a diferença entre a franquia e o total do teu pleito, né? Então, isso é é o corriqueiro. Diferente do seguro de carro, por exemplo, que eu peguei como exemplo, aquilo quebrou um espelho, não atinge a franquia, tu nem aciona a seguradora e tal, é mais ou menos bem isso. Se tiver uma multa isolada de DCTF, se for do lucro presumido, tu não vai acionar a seguradora, que é R$250 com o desconto da antecipação da multa, né? Mas, assim, passou do valor, acionou o seguro, tu vai receber sempre a diferença. O que precisa para acionar o seguro? Eu tô indo assim, passando as etapas, se vocês acharem que tem que fazer algum comentário, por favor, né? Emílio, então, oi. Bom dia, nós temos uma pergunta aqui. Por gentileza. Posso ler a feliz. Pergunta? Claro. Possuo uma contabilidade e tenho uma filial em outra cidade. Como funciona? Preciso ter duas apólices? Uma boa pergunta. Bem pertinente. Não. E funciona o seguinte, se digamos que eu seja o mesmo CNPJ, apenas como uma filial, é feita uma apólice e a filial entra como co-segurada. E a seguradora abre uma situação também que ela abrange além da filial. Vamos dizer que tu tenha uma contabilidade, é muito comum, às vezes, tu abrir uma segunda contabilidade com um novo sócio. Se o segurado
se um dos sócios tiver nos 2 CNPJs, pelo menos um dos sócios tiver nos 2 CNPJs, é possível fazer uma apólice apenas e a segunda vai entrar como co-segurada, né? Aí eu sugiro sempre, vai ser somado o faturamento das 2 contabilidades, né? E aí é apurado o custo. O custo, ele é sempre determinado por aquilo que, como eu falei antes ainda no caso da franquia, o custo se chega nele através daquilo que tu declara de faturamento no ano, né? Então, a gente tem alguns balizadores que depois eu posso passar as cotações como uma informação para vocês, assim, ter uma ideia, que é um produto extremamente, que eu acho barato na relação custo-benefício. Vocês vão notar, assim, que um seguro, uma cobertura de 100 mil para um cara que emite até 250 mil de nota ano, e um custo de 1.172, que tu paga em 7 vezes, ou seja, se tu colocar 5, 10 reais no honorário de cada cliente teu, o seguro está pago, né? E então a gente tem notado que isso é uma situação bem em conta, assim, sabe? Naquilo que ele garante, aquilo que ele proporciona, ele é barato. Hoje um carro de 100 mil reais, tu vai pagar um seguro de 13.500, 4.000, aumentou muito, acho que até mais, acho que o seguro de carro aumentou muito esse ano. Na verdade, no teu escritório profissional, tu tem uma cobertura de 100 mil, pagando 1.000 e pouco se tu tem esse faturamento, né? Claro que é escalonado. Mas então é isso. Aí somos os 2 faturamentos e é feito a cotação e atinge as 2 contabilidades, né? Para acionar o seguro, eu apresento um aviso de sinistro para a seguradora, onde tu relata o que aconteceu e procuro já mandar junto o contrato de prestação, né? A seguradora faz uma análise inicial e vai te pedir os documentos pertinentes àquele fato, né? A gente encaminha os documentos pertinentes àquele fato, às vezes ele tira mais 1 ou 2 dúvidas, e aí o sinistro regula normal. Ele normalmente ele não é um sinistro rápido de indenizar, ele leva em torno de 40, 60 dias. Muitas vezes, eu vou dizer que eu não estou aqui para defender a seguradora, tá? Mas é muitas vezes em função da demora do envio de alguns documentos. A vida atribulada do contador faz com que ele, às vezes, deixe que ele faça a regulação do sinistro conforme ele tem tempo na sua demanda. Se o sinistro for aberto no primeiro semestre, eu já sei que vai demorar, porque tem imposto de renda, tem várias funções que dão situações que, às vezes, o contador não consegue também. A seguradora demora um pouquinho, comprovado o erro, normalmente ela regula bem tranquilo, tá? Só uma parte aí, Emílio. Claro, vários. Quanto à documentação, o que é muito importante, eu tenho 70 anos de idade e lá no passado... Travou o teu erro. Travou? Alô? Se tiver alguma situação que vocês tenham passado, que se identifique com algum erro assim, que aconteceu já ou queiram trocar aí uma ideia para ver se hoje enquadraria no sinistro, seria... Voltou, Miguel. Só concluir aqui. Tá. Se tiver alguma situação que vocês já tenham passado, alguma notificação, para saber se isso seria segurado ou não, por favor, pode comunicar, tá? Pode falar. Voltando, Miguel, então. Pode falar. Eu vou de novo. Eu tenho, assim, o seguro cobre também perícia contábil, auditoria, caso o contador faça, e consultoria. Eu tive uma situação agora indenizada de consultoria faz uns 2 meses, que a empresa foi contratada para fazer uma cisão parcial de uma empresa, o contador, o consultor, né? E aí, na tramitação de documentos, ele perdeu o prazo de mandar a taxa de laudênio. Então, aí gerou uma multa de 11 mil reais e foi indenizado. Um trabalho de consultoria, sempre tendo como base o contrato de prestação de serviço. Por favor, assim, na medida do possível, o contrato, eu acho que é uma ferramenta que tem que estar junto com vocês cada vez mais, sabe? Pode falar, Miguel, tá online? Alô? Eu acho que está caindo a conexão dele. Alô, câmbio. O seguro, ele normalmente, tá? Ele é feito assim nas situações para serem mais rápidas, ele é feito à base de reembolso. Quando os valores representam uma monta maior,
a gente, na hora de abrir o sinistro, já comenta que o contador não tem condições de aportar inicialmente aquele valor para que o sinistro seja regulado de uma forma que venha a tempo de pagar a multa, observando sempre os benefícios de desconto, né? O seguro sempre quer tentar pagar com os benefícios de desconto que algumas notificações nos trazem, tá? O que é muito comum, e eu acho que é uma situação muito interessante de comentar, eu observo isso quando eu vou renovar os seguros, né? Eu chego lá e pergunto para o contador se ele teve alguma situação que justifique acionar a seguradora. Ele, no momento, não identifica nada, só que, na verdade, há uns meses atrás, o cliente trouxe uma notificação para ele achou que aquilo foi uma cobrança indevida da Receita e faz um recurso administrativo, que é uma coisa bem comum, que eu acho que todas as contabilidades já fizeram. Só que na hora de renovar, ele esquece de comentar que ele fez aquele recurso, né? A gente renova informando a seguradora que não tinha nada. Daqui a uns 3, 4 meses depois, o recurso é indeferido e ele quer usar o seguro. Não vai ter cobertura, porque a seguradora, na hora de renovar, não foi informada que havia uma expectativa de sinistro. Então, surgiu uma situação, vai fazer o recurso, beleza, não tem problema. Mas vamos fazer um comunicado dando uma expectativa de sinistro para a seguradora. Já está registrado lá, aquilo não vai mais te preocupar. Se um dia for indeferido o teu recurso, tu está garantido no teu pleito, entende? Então, isso são situações que o trabalho do corretor se faz muito presente. E é por isso que eu sempre acho que os 0800 em seguros técnicos acabam induzindo uma situação de erro de baixa de sinistralidade. Tu voltou aí, Miguel, tu queria falar sobre o contrato? Alô, câmbio. Pode falar. Sobre documentação. Eu sou do tempo do protocolo, mas hoje em dia, como não existe mais o protocolo, entreguei os documentos na tua recepção. Eu preciso comprovar para a seguradora ou via WhatsApp ou, de preferência, via e-mail. Como tu não manda mais o documento físico, tu manda tudo via internet, é importante que faça constar a data do envio para o escritório de contabilidade. A gente está se deparando muito com isso. Entreguei a documentação lá na tua recepcionista, mas e daí? Entregou quando? Que dia? Que hora? Então, fica vaga a informação do cliente perante o escritório de contabilidade. E a seguradora começa a questionar e muitas vezes ela pode até negar a cobertura em virtude da não comprovação do dia e a hora que foi entregue a documentação. O WhatsApp nos ajudou muito nisso, né? O WhatsApp, quando entrou, hoje um áudio e uma mensagem é mais do que prova, né? Já é uma comprovação. Porque a gente tinha muito hábito de ligação telefônica, né? Orientar o cliente por telefone apenas. E aí, hoje, o que vocês puderem, assim, resumidamente, daquilo que conversaram, eventualmente telefonicamente, passar um áudiozinho para o contador para deixar registrado, é ótimo, porque ali já vai ficar a data, né? Se um dia precisar, a gente tem como comprovar. Eu tentei fazer uma síntese da ideia do seguro. Como a gente tem só 1 hora e eu não gostaria de passar, ainda tenho 10 minutos, se alguém tiver alguma situação ou se tiver alguma pergunta, via rádio também, acho que foi disponibilizado um WhatsApp para algumas perguntas, né? Se alguém quiser trocar alguma ideia, sem problema nenhum, sabe? Emílio, temos mais uma pergunta aqui. Pô, que fofo, fico feliz, tá pingando daí. Então, Pode a falar. pergunta é, se eu fizer o seguro hoje e receber daqui a um tempo uma notificação de um erro cometido há 2 anos atrás, por exemplo, existe a cobertura? Esse caso a gente falou um pouquinho ali no começo, né? Infelizmente, a seguradora vai contemplar os erros cometidos dessa data que tu entrou no seguro em diante. Então, se tu recebeu uma notificação do erro de 2018 e entrou no seguro hoje, infelizmente não vai ter cobertura, porque ela não sabe se tu já tinha aquela expectativa de que algo pudesse acontecer, né? Então, basicamente é isso. Alguma coisa, gente? Não?
Eu não sei se eu não expliquei direito ou o pessoal entendeu tudo e está tudo certo. Gabriela, está me ouvindo? Estou sim, aham. Eu não sei, eu acho que se a gente, se não houver perguntas e quiser, de repente, passar o videozinho da Floripana, a gente pode podemos ir encaminhando. Eu fico à disposição. Se vocês conseguiram ler o meu QR Code aqui, tem os contatos, eu posso, simplesmente pode mandar ali, eu gostaria de uma cotação, meu faturamento é tal. Eu mando ali só para vocês terem uma base. Continuo conversando no WhatsApp e online. Às vezes tem situações específicas de cada caso que o contador gosta de conversar particularmente. Eu fico à disposição para qualquer dúvida que tiverem. Eu acho que a ideia é tentar desmistificar, assim, é uma ferramenta importante. Eu acho que vocês têm que pensar... Quer falar, Miguel? Pode falar. Emílio está participando da live conosco, o Cássio, que faz aquela região lá de Londrina, Maringá, Apucarana, certo? Então, Ô, Cássio, pera, tudo bem? Pode abrir teu microfone aí. Acho que ele não está nos ouvindo. Acho que ele está sem microfone. Bom, e aí se o pessoal daquela região precisar uma visita presencial, ele está à disposição lá. Isso. Alguns contatos que vierem, eu já encaminho aqui para o Cássio também. Queria agradecer a presença do Paulino, que está Emílio, nos só um prestigiando. minutinho, que tem mais uma pergunta aqui no chat. Opa, vamos lá. Agora está esquentando. Se a renovação é automática. Não, a renovação é sempre feita, ela não... Por que ela não é automática? Porque eu preciso saber se tu tem alguma coisa para acionar o seguro e não o fez antes, eu preciso atualizar o teu faturamento para ver se o teu custo está dentro da faixa de faturamento. Eu sempre desejo que o teu faturamento tenha aumentado, que o custo do seguro vai aumentar e eu vou ganhar mais. Então, acho que todo mundo fica feliz. Mas ele é sempre procurado por nós para ser feito seguro, como o seguro de carro, né? Não é diferente de um seguro de vida que ele segue ao natural, assim, né? A gente procura que esse contato seja feito, principalmente também para nós atualizarmos, às vezes, as demandas que a contabilidade sente e ir tratando situações que vão surgindo. O contador é uma atividade mutante, não para de aparecer coisas novas da Receita, a gente no seguro vai se ajustando. E aqui uma coisa que eu queria comentar com vocês, assim, já teve umas 3 ou 4 seguradoras que desistiram de trabalhar com seguro para contabilidade. E por que, assim? Porque o volume de sinistros é muito alto, é realmente bastante alto. A gente procura até manter o faturamento nosso em 2 seguradoras para que elas tenham respiro e fôlego de ser interessante para elas manter o produto contador. Nós já tivemos indenizações de 800 mil. Imagina receber hoje uma notificação de 800 mil, que seja a tua parte. Então, por que algumas desistiram? Porque elas não conseguem, a maioria delas diz que, deixa de ser interessante, que elas não conseguem mensurar o tamanho do risco da atividade. Quando elas conseguem enquadrar o risco é tal, a Receita coloca mais uma atribuição. Sempre tem uma situação nova surgindo. Então, é uma atividade mutante, muda muito, ela está sempre sendo atualizada, que vocês investem em cursos de treinamento, já se fala por si. E aí, isso acaba, às vezes, sendo desinteressante para algumas seguradoras continuarem, né? Mas a gente acredita no produto, a gente acredita que estamos conseguindo dar um bom retorno, nós estamos conseguindo aliviar o prejuízo financeiro que alguns escritórios estão tendo. Muitos escritórios, a gente notou assim que hoje fazem coberturas de 1, 2 milhões, quando pegam clientes maiores, porque elas se sentem intranquilas de pegar um cliente de lucro real, por exemplo, sem ter um seguro. Elas acham que o risco não vale a pena. Primeiro, que o honorário dificilmente consegue cobrar o adequado para aquele risco, né? E segundo, porque exatamente pelo próprio risco, não vale a pena, às vezes, uma multa que tu tome de 40, 50 mil é quase um ano inteiro de honorário daquele cliente. Acaba sendo desinteressante. Então, a gente tem, inclusive, sugerido e temos várias apólices no seguinte formato. Tu pega aquele cliente que tem
1 milhão de faturamento dia. Ele destoa dos teus clientes da contabilidade. É um cliente que te representa um risco maior do que o resto da demanda. A gente sugere que seja feita uma pólice do escritório contábil para atender aquele CNPJ, que inclusive o CNPJ do cliente vai constar na pólice. E sugere que esse custo seja aportado pelo cliente, né? Porque ele também vai ficar mais tranquilo, que tem um seguro para eventuais erros, e também alivia um custo de dentro da contabilidade. Essas situações de ajustes e de características se fazem assim valer quando a gente tem o contato mais pessoal com cada contador. Então, a gente procura fazer sempre essa mistura de informatizar, atender rápido, mas sempre tentando humanizar a relação. Eu queria, desde já, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença do Elisandro, lá do nosso Paranaguá, e do Zé, que eu já vi que também está presente, do Moacir, enfim, do que puder a gente contribuir. A ideia é poder caminhar junto com a FECOPAR, aí, fazer um bom trabalho e junto a atender as demandas da classe contábil. Da minha parte, Gabriela, acho que é isso. Se quiser botar o videozinho para finalizar, se alguém quiser alguma pergunta, por favor, também ainda temos uns 3 minutos. Emílio, eu gostaria simplesmente de cumprimentar o seu trabalho e dizer que nós estamos pela Rádio FECOPAR e pela Rádio do Contador transmitindo aí esta live, e no momento tem 37 ouvintes acompanhando a sua explicação, e espero que o seguro venha realmente cobrir o patrimônio dos nossos profissionais da contabilidade, que hoje, com tantas mudanças, estão sujeitos a uma série de acontecimentos. E agora eu convido a todos a este vídeo que o senhor Emílio Fernandes ele preparou e que vai também, de uma forma sintetizada, explicar o seguro do profissional contábil. E nós nos colocamos à disposição, inclusive essa entrevista, a jornalista Gabriela Rodrigues vai disponibilizar na rádio e no site para que todos possam ouvir e assistir quando tiver um tempo maior aí. Muito obrigado ao Luiz Miguel Miquelon, ao Emílio Fernandes e a todos os contadores que estiveram presentes neste bate-papo, e aos ouvintes da Rádio FECOPAR e da Rádio do Contador também, o nosso agradecimento. Com você, Gabriela Rodrigues. Não sei se ela está online ainda. E o contador precisa de um seguro de erro profissional. Proteção de patrimônio resguarda os seus clientes. E hoje virou um grande argumento de fechamento de negócio. Quando o contador coloca na proposta de honorários para um cliente novo que ele tem um seguro, ele já pula na frente em relação aos concorrentes. A parte contábil teve muita alteração. Houve entrada de muitas obrigações acessórias, todas elas com penalidades e multas pesadas para o contador. Então, hoje, o seguro passa a ser fundamental no uso do dia a dia, sabe? A gente tem sinistros indenizados de 800 mil, 1 milhão já, e isso demonstra que uma carreira do contador, 20 anos de trabalho, daqui a pouco tu tem uma penalidade desse valor, compromete todo o teu histórico, né? Pode contratar o seguro de responsabilidade civil contabilista. O seguro pode ser contratado por pessoas jurídicas, né? Contabilidade de pessoa jurídica, contador, pessoa física, só não pode ser contratado por regime CLT. Aquele que está empregado em alguma empresa, esse não pode ter o seguro. O seguro é de erros cometidos no teu
serviço a terceiros. Então, uma premissa básica é que exista um contrato de prestação de serviço entre o contador, seja PJ ou PF, com o seu cliente. Necessário saber na hora de contratar um seguro. É para a contabilidade, né? E os que tenham um universo de 5 clientes, né? Então, cada um dos seus clientes ele tem um contrato de prestação de honorários. 2 ou 3 clientes tiveram um problema quando o trabalho do contador foi afetado. O orçamento secreto é o mensalão, já escutei Isso isso, do atual governo. Acho importante trazer alguns esclarecimentos. Primeiro, o Congresso Nacional, os parlamentares tentaram criar esse orçamento secreto 2019, 2020, Responsabilidade contabilista cobre. Esse orçamento secreto, que agora o Congresso derrubou o veto do presidente Bolsonaro, também havia tido a discordância do presidente. Ele não Era uma interferência. Um orçamento secreto, e inclusive ele justifica. Ele diz que, ele argumentou sempre que o veto foi dado Alguém deixou o áudio aberto, acho. interesse público. De fevereiro, março, vai ficar um ano inteiro no prejuízo. Essa diferença tributária, inclusive da folha, o seguro indeniza. Isso não é multa, isso não é juros, isso é um prejuízo financeiro que o contador causou ao seu cliente. Como acionar o seguro? Se constatado uma mais recorrente, o cliente recebe uma notificação da Receita. O contador verifica que é realmente um erro da contabilidade e comunica a seguradora. Efetua o sinistro, onde já vai uma ideia de valor, é comunicado já no contrato de prestação de serviços junto, e aí ocorre o trâmite desse sinistro a ser regulado. Para mais informações, entre em contato com a nossa equipe e veja investir em seguro de risco profissional com toda a garantia da parceria Ficopar Floripana Seguros. Se o contador quiser ter um trabalho sério, duradouro e crescente, né? Se ele quiser escalar o seu negócio, ele não tem como crescer sem seguro. E é fundamental, os riscos são muito altos. Nós temos um trabalho sedimentado e o seguro de risco profissional é uma ferramenta que tem que estar na mesa dele. Ele não só protege, como ele é uma grande aliança comercial. Ô, Emílio, Oi, tá me ouvindo? tô ouvindo sim. Pede pro Cássio dar uma passadinha para conversar comigo. Peço sim, já vou anotar aqui, Zé. Tá? Pode deixar. Tá. Desculpa a intimidade de chamar de Zé, tá? Não tem problema, não. É o Zé do Chapéu, pode deixar. Zé do Chapéu. Gente, eu quero agradecer demais o tempo de vocês. Me sinto lisonjado de ser parceiro da Fecopar e poder estar junto nesse caminho aí. Espero ter contribuído um pouquinho para o conhecimento, que no que eu puder ajudar, por favor, esteja à disposição. Tá bom? Aquele abraço. Quer falar alguma coisinha, Miguel? Estamos juntos, sempre. Estamos juntos. Estaremos lá. Qualquer coisa, na Jocopar a gente se encontra. No Jocopar a gente se encontra. Aquele abraço, gente. Parabéns, Emílio. Parabéns, Luiz, pela explicação, pela explanação aí. Bom dia para os senhores. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Essa ferramenta que nós estamos fazendo, essa parceria, ela tem que mostrar realmente transparência. Para que os presidentes aí saibam do produto, saibam da importância de ter esse seguro aí hoje dentro dos escritórios. Aí. Parabéns pela explicação. Tá, não, e até para um parênteses, como informação que eu me esqueci de dar, assim, embora nosso breve tempo no Paraná, já tivemos 5 sinistros indenizados, o que, ainda de uma pequena quantidade de apólice, já prevê que é um volume significativo de sinistro, e o bom é que é ruim porque houve o erro, mas é bom porque a seguradora teve junto no momento que teve o problema. Gente, obrigado, bom trabalho, não vou me estender mais, tá? Abraço. Tchau. Outro.
Um abraço. Boa tarde a todos. Valeu. Tchau, tchau.